Olá, sejam todos bem-vindos à nossa palestra. Hoje nós vamos fazer uma palestra do livro Palavras de Vida Eterna, uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A nossa lição de hoje e a nossa palestra e conversa é sobre asseio verbal, é a de número 164. Bem, todos nós sabemos que a palavra tem um poder imenso e uma vibração muito grande no universo. Nós observamos que quanto mais as civilizações se adiantam, mais se amplia o hábito da higiene, não é isso? Nós observamos isso na nossa vida, no dia a dia, a preocupação com a higiene, não só agora por conta dessa pandemia que estamos passando, mas nós observamos esse cuidado com a higiene e isso tem muito a ver com a evolução de uma civilização. Observamos que reservatórios de água têm a sua água tratada. Nós temos indústrias, comércio, mercados que fazem, na verdade, todo o tratamento dos seus efluentes, que se preocupam em voltar água limpa para a natureza, e vemos todas as legislações ambientais que existem no Brasil e no mundo. Nós observamos que laboratórios de várias formas seguem normas, as boas práticas de laboratório e seguem normas importantes, inclusive os laboratórios de medicamento, preservando a qualidade desse medicamento. E nós temos também outros tipos de laboratórios de alimentos, controles de higiene muito fortes em todos os nossos negócios. Na verdade, um controle em toda a nossa vida, porque nós nos preocupamos muito com a nossa saúde, dos nossos familiares, do bem-estar de uma comunidade e de uma sociedade. Não é isso que acontece? Então, mas agora vamos parar e pensar, mas e nós? O que nós fazemos para evitar uma palavra repugnante que seja capaz de trazer até uma ruína moral? O que nós fazemos? Qual é a nossa atitude perante a vida, na maneira como nós nos expressamos, no nosso tom de voz, na nossa palavra? Muitas vezes uma palavra colocada, ela é uma seta a palavra. Ela vai e ela não tem volta. Uma vez dito, não tem como voltar atrás. Então é muito importante que nós paremos para pensar nesse asseio verbal, na maneira como falamos, que palavras falamos, que tom de voz nós damos às palavras. Existem várias formas de falar. Eu posso falar a mesma coisa num tom de voz sereno, pausado, respirando e transmitindo segurança e tranquilidade a quem está me escutando. Ou eu posso falar de forma ansiosa, agitada, transmitindo uma energia de raiva, uma energia mais negativa que positiva. E muitas vezes aquilo que eu estou falando, que é tão importante, passa a nem ser ouvido pelo nosso ouvinte, pelo interlocutor, porque ele se fecha numa forma de proteção. Então, é muito importante a nossa conversação, ela age sobre todos à nossa volta. A conversação, a palavra, ela tem um poder de vibração e um poder muito grande de causar impacto. Então nós temos que ter muito cuidado, porque a palavra, ela é uma vibração, ela é uma energia e ela promove o abraço de criaturas em sintonia com essa palavra. Essa sintonia, ela pode ser de seres menos evoluídos, menos disciplinados, de todas as ordens, ou ela pode ser de seres mais evoluídos. Nós temos que entender que nós vivemos no universo e nós temos o poder de atração através dos nossos pensamentos e da nossa palavra. Muitas vezes transformamos os nossos pensamentos em palavras e externamos essas palavras. E nesta hora nós temos que estar cientes da responsabilidade de nós estarmos fazendo esta externalização dessas palavras. Então, olhando sempre esta questão da vibração, da sintonia espiritual, nós vamos trazer para o nosso campo energético e para a nossa vibração energética tudo o que nós pensarmos e emitirmos.
Por isso a importância da palavra. Muitas vezes nós não estamos bem. Todos nós temos problemas. Cada um no seu grau. Nenhum problema é maior ou menor. Ninguém sofre mais ou menos. Cada um tem a sua caminhada aqui na Terra, tem as suas necessidades de evolução e de aprendizado. O que pode ser fácil para mim, para um aprendizado, pode ser difícil para o próximo, para alguém que está até muito próximo de mim. O que pode ser para mim um caminhar muito tranquilo, pode ser para outra pessoa ter que transpor uma montanha para passar aquilo. Então, nós não podemos medir o que cada um passa. Não podemos dizer eu sofro mais, o outro sofre menos. E esta comparação não existe no nosso mundo evolutivo. E por essa razão, a palavra tem que ser dita com muito cuidado. Imaginemos que hoje eu estou passando, assim como todos nós passamos, dificuldades e problemas. Se toda vez que eu for externalizar uma palavra for de desconforto, eu só vou atrair entidades e criaturas de desconforto, energias de desconforto, e eu não vou estar conseguindo levar uma vibração maior. Por exemplo, eu tenho um problema familiar. Alguém que encontra e me pergunta como está esse meu ente familiar ou esse meu problema familiar. Se eu abrir em palavras todo um rosário de reclamação, eu vou me tornar, primeiro, uma pessoa que está sempre reclamando, vibrando na reclamação, e muitas vezes eu vou me tornar uma pessoa que não consegue olhar de uma forma mais evolutiva sobre aquele problema. O que eu devo fazer? Procurar emitir palavras de melhoras. Se é um ente, por exemplo, nosso que está doente, continua doente, em situação de sofrimento, eu posso dizer, ele está melhorando em nome de Deus, com a graça de Deus. Plantar palavras de melhora, plantar palavras de otimismo, plantar palavras de que tudo pode estar melhorando. Porque, na verdade, isso eu jogo no universo, eu jogo a minha vibração e eu vou criando esta vibração. E mesmo que naquele momento esteja sendo muito difícil e eu não consiga acreditar até no que eu estou falando, eu vou colocando isso em vibração. Até um momento que eu também vou dizer, já inconscientemente, está melhorando. Tudo está melhor. É muito importante observarmos a vibração da palavra, observarmos o asseio verbal. Observarmos que se eu colocar palavras de baixo calão no meu dia a dia, eu vou atrair essas energias de baixo calão. E daqui a pouco a minha vida está cada vez mais complicada e eu me perguntando, minha vida está complicada, mas por que minha vida está complicada se eu faço tudo para minha vida melhorar? Se eu oro, se eu procuro fazer a caridade, se eu procuro levar o bem às pessoas, eu não faço mal para ninguém. Todo mundo fala isso, né? Mas eu não faço mal para ninguém. Será que uma palavra mal colocada, às vezes num tom diferente, ferindo alguém, não é fazer mal para alguém? Será que esse mal que nós imaginamos é um mal assim tão maior que nós não observamos que podemos estar fazendo para o outro, para o nosso amigo, para o nosso ente querido, para o nosso parente, o mal? Muitas vezes inconsciente. Às vezes uma pessoa acorda precisando só de uma palavra de ânimo. Não é nem de consolo, é de ânimo. E você vai e leva para essa pessoa uma palavra de desânimo. Solta uma flecha de desânimo. E aí? O que eu estou levando para essa pessoa? Inconscientemente, eu estou destruindo o dia dela. Simples assim. Eu acordo, a pessoa acorda, me pede uma palavra de bom dia e eu jogo, nossa, mas hoje está muito difícil. Olha só lá fora, o tempo está horrível. O dia já vai ser uma porcaria. Pronto. Às vezes a pessoa que nos escuta, ela não está preparada para ter um escudo e simplesmente deletar ou neutralizar aquela sua colocação negativa. E aí ela acaba absorvendo. E sem querer, você torna aquela pessoa, naquele dia, mais negativa. Quando ela só queria olha lá fora, nossa, tá chovendo, mas as plantas vão ficar tão felizes, como a gente precisava dessa chuva. Hoje vai ser um dia abençoado. Pronto, neutralizamos aquela negatividade. Então,
Nós podemos nos tornar alvo de infelicidade, podemos nos tornar alvo de desequilíbrio e até muitas vezes de situações perversas. Mas nós também podemos nos tornar alvo de felicidade, alvo de boas novas, alvo de asseio verbal. Nós podemos também nos tornar pessoas melhores praticando isso. É difícil? Muitas vezes é. Nem todos os dias nós estamos aptos para olhar para fora e sorrir, mas temos que fazer isso. Temos que pensar sempre em tudo aquilo que nós temos de bom e não naquilo que nós não temos. Temos que pensar em tudo que nós podemos fazer de bem e não naquilo que nós não somos capazes. É, na verdade, uma mudança de hábito. E a palavra é a consequência dessa mudança. Eu sei que é fácil falar, eu sei que é muito fácil falar, porque estamos aqui conversando. O praticar é difícil, mas lembremos de Jesus, que dizia: orai e vigiai. Eu oro, levanto da minha oração, levanto, ergo o meu joelho e saio, e na porta eu já declaro que a minha vida está uma porcaria, que tudo deu errado. Por que eu orei? Eu não vigiei. Eu peço misericórdia para um ente doente. Saio na rua, alguém me pergunta: como está esse seu ente doente? E eu desço uma série de situações catastróficas. Por que eu orei? Se eu não estou pondo a fé naquilo que eu orei, se eu não estou entregando de verdade a Deus e aos amigos espirituais, se eu, na verdade, não estou confiando na providência divina, que nunca desampara um filho seu. Então temos que tomar muito cuidado em sempre olhar o copo. Quando um copo está pela metade de água, nós temos duas opções na vida: olhar esse copo meio cheio ou meio vazio. E somos nós que olhamos para o copo e que definimos se vamos declarar que ele está meio vazio ou declarar que ele está meio cheio. E assim é a nossa vida. Nós fazemos declarações com as nossas palavras. Nós decretamos com as nossas palavras o que nós queremos para a nossa vida. Nós podemos decretar o bem ou nós podemos decretar o mal. Nós podemos decretar o ânimo ou nós podemos decretar o desânimo. Nós podemos decretar o vencer as barreiras ou podemos decretar o fracasso. Depende das nossas atitudes e de quem nós queremos ser a cada dia que levantamos. Podemos sair de uma situação muito difícil com a cabeça erguida ou podemos sair como derrotados. Mas a escolha da forma de agirmos é e sempre será nossa. Lembremos, fora da caridade não há salvação. Capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. É uma caridade a maneira como falamos, como decretamos a nossa vida perante o próximo. É uma caridade a forma como nós nos expressamos e como procuramos fazer esse asseio verbal. Se na nossa vida, no nosso trabalho, temos tanto cuidado com a higiene nossa e dos nossos entes queridos e do nosso próximo, façamos isso conosco mesmo, com as nossas palavras no dia a dia, procurando incessantemente esse asseio verbal. Eu deixo para vocês hoje todo o meu carinho, toda a certeza de que podemos juntos sim mudar, toda a certeza de que tudo que é difícil pode se tornar fácil e de que nós estamos aqui na Terra todos os dias para fazer um pouquinho diferente esse nosso caminho. O nosso caminhar depende de nós. Vamos fazer ele um pouquinho diferente a cada dia e assim poderemos ser pessoas melhores. Independente do nosso asseio físico, vamos fazer um asseio espiritual em nós mesmos. Eu desejo a vocês um dia maravilhoso, cheio de amor, cheio de carinho e, mais do que tudo, cheio de fé e de esperança, porque a vida, ela é leve, ela é linda, ela é maravilhosa, só depende de como nós a vemos e de como nós queremos caminhar através dela.
Sejam muito felizes, gratidão por estarem aqui conosco neste dia. Muita, muita gratidão. Um grande abraço. Obrigada.